TX! E aí, Bebel, tá gostando da neve? Ei! Tem que ser lá perto. Fiquei com um pouco de medo quando soubemos da gravidez por essa questão. Ah, mas a saúde, como é que vai ser? Muita gente reclama, eu já vi muitas pessoas chegarem em Portugal e foi o pior lugar que eu estive. Que é um país horroroso. São assustadores. E aqui em Portugal a gente é muito feliz com isso, porque não é o caso. Eu vou conseguir, eu vou lutar e eu vou vencer. Fala galera que assiste o nosso canal, muito obrigado desde já. Por você que assiste o nosso canal, por você que tem acompanhado o nosso trajeto, a nossa história, a nossa rotina. A gente está muito animado de mostrar um pouco de como é a nossa vida para vocês, de como é a nossa rotina. Desde já, no início desse vídeo, eu quero pedir muito para vocês. Eu vi que muita gente assiste o nosso vídeo, tem assistido o nosso vídeo, acompanhado o nosso conteúdo, mas não tem se inscrito no canal. E isso é muito importante para a gente. Isso também ajuda muito para que quando nós soltamos novos vídeos, vocês são avisados sobre esses vídeos. E nós precisamos crescer a nossa comunidade aqui dentro do YouTube. Por isso eu conto com você. Se inscreve no canal, ativa as notificações. No sininho tem a opção de você selecionar todas as notificações. Assim você fica por dentro de todas as vezes que nós postarmos um vídeo, você vai receber a notificação. Por isso eu conto com você. Por favor, se inscreva no nosso canal. E hoje a gente quer trazer aqui para vocês tópicos cotidianos daqui de Portugal, perguntas que a gente tem recebido muito nas nossas caixinhas, sugestões, e fica ligadinho aí que a gente vai responder. Esse vídeo vai ser mais um bate-papo. Atualmente, Portugal continua sendo visto como um dos melhores países para se migrar na Europa, devido à facilidade da língua, e isso é um fato, né, pessoal? E eu quero falar um pouco da realidade de 2026 para vocês. Pessoal, esse vídeo é para falar se em 2026, na atual conjuntura do governo, se realmente ainda vale a pena emigrar para Portugal, se ainda vale a pena vir para Portugal de mala e cuia com a família, ou sozinho, ou recomeçar a vida, seja lá como for. Como anda a saúde em Portugal, como andam os ordenados, os salários em Portugal, em vista de empregos, como é que está atualmente, a saúde, os arrendamentos, os aluguéis, quanto é que está girando em torno. Tudo isso nós vamos englobar aqui um pouco desse bate-papo com vocês. E se você está pensando em mudar para Portugal, esse vídeo é para você, assista ele até o final. O Sistema Nacional de Saúde de Portugal, ele funciona basicamente parecido com o SUS no Brasil, obviamente não é igual, mas atualmente nós temos enfrentado uma crise em Portugal na saúde, principalmente por falta de médicos, falta de enfermeiros. Porém, o Serviço Nacional de Saúde ele é muito superior ao que nós temos de SUS no Brasil. Tem havido muitas longas filas para exames, para cirurgias, justamente pela falta de profissional, não pela falta de estrutura, porque Portugal tem uma saúde excelente, nós não temos que reclamar. Desde que nós estamos aqui, a Érica já vive em Portugal há mais ou menos 14 anos, eu há mais ou menos 8 anos, e desde que tudo que nós precisamos com a saúde aqui, sempre fomos bem atendidos. Com o tempo, realmente nós notamos, com o passar dos anos, que a fila de espera gigantesca a cada dia vem crescendo mais, justamente porque você vai num hospital, por exemplo, ser atendido hoje em dia, e não há médicos. Às vezes tem 1 ou 2 plantonistas para um hospital gigantesco, e isso acaba gerando uma demora excessiva. E você acaba sofrendo com a longa demora. Mas ainda assim, a nível de estrutura, de qualidade, o serviço de saúde nós não temos que reclamar. Sim. Nós tivemos a nossa primeira filha, né, Érica? Você pode contar um pouco? Sim, é o ponto que eu ia falar. Talvez vocês estão pensando assim, então ferrou tudo, porque minha mulher tá grávida, ou pensamos em ter filhos, e se a saúde tá assim, não vale a pena. Pelo contrário, quando se está grávida, ou quando está à espera de um bebê, ou planejando, é diferente. Parece que a saúde se abre para esse ponto. Eu tive a Isabela, nossa filha, primeira filha aqui, e fiquei com um pouco de medo quando soubemos da gravidez por essa questão. Mas a saúde, como é que vai ser? Mas depois foi completamente diferente do que eu esperava. As portas se abrem completamente.
você é bem atendida do início ao fim. Eu fui atendida, a Isabela nasceu no hospital público. O tratamento e atendimento que eu tive foi no hospital de Cascais. Foi maravilhoso. Nunca imaginava, eu não esperava. Então, nós, quando estamos grávidas, passamos a ser isentas de todos os custos. Exatamente. Tanto que agora, nesse ano, com algumas crises que estão tendo, se a gente não conseguir marcar as nossas ecografias com antecedência, acaba que a gente tem que fazer particular. Justamente pela falta de mão de obra de profissionais. Mas não é nada de outro mundo. Como a gente também tem o plano de saúde, que é acessível, inclusive. É uma segunda opção que a gente tem. E o que a gente faz? Se a gente não conseguir marcar pelo SUS, que é o sistema público, a gente acaba marcando no particular mesmo e tá tudo bem. Por exemplo, eu às vezes que preciso marcar um valor de 30 ou 40 euros que eu pago pelas ecografias. Todas as minhas análises clínicas, mesmo que eu faça num particular, o serviço público cobre também essas análises. Então, assim, não tenho o que reclamar. Em questão de gestantes e quem quer ter filhos aqui, continua maravilhoso. Não posso dizer para você que não vale a pena, porque vale. O único desafio realmente hoje tem sido as filas para conseguir atendimento. Quer dizer, Portugal hoje em dia está sofrendo uma imigração descontrolada e por isso o governo agora está tentando controlar essa imigração. E por essa imigração ser um pouco descontrolada, acaba que vem muita gente para o que o país não suporta, né? E é o que acontece. E muita gente tem achado ruim esse controle que o governo está fazendo, de fechar um pouco as portas e tudo mais. Mas se nós formos parar para pensar, realmente é um cuidado que o governo está tendo, justamente para que quem está aqui continue tendo a qualidade de vida que sempre teve e não perca isso que de bom tem um país. E eu acho muito bem isso, por um lado. E acaba que seleciona também o tipo de pessoa que vem para o país. Isso tem sido bastante legal. Outro ponto legal também, que a gente pode falar relativamente à gestação, são os tempos de licença, né? Sim. Aqui as grávidas têm até 6 meses. Ela tem a opção de 120 até 150 dias, sendo paga inteiramente pela Segurança Social. Ou seja, aqui funciona um pouco diferente. Quando você sai aqui, o seu patrão nunca paga nada para você. Diferente no Brasil, que a partir de 15 dias, se eu não me engano, o INSS começa a pagar a partir de 15 dias, mas antes disso é o seu patrão. Aqui não. Aqui, a partir do momento que você já está de baixa médica ou de atestado médico, quem vai arcar com as consequências com você é a Segurança Social, sempre. Ou seja, seu patrão nunca é prejudicado por essa área. E depois, se você quiser estender isso, você ainda tem a opção de estender por mais tempo, só que aí as porcentagens daquilo que a Segurança Social vai te pagando vai reduzindo. De 100% cai para 83% e por aí vai diminuindo, vai cadenciando os valores. Mas vale super a pena. Por exemplo, quando a Isabela nasceu, a gente foi até o último, aí chegou um nível que, como a gente quis que a Érica ficasse em casa mais tempo, ela passou a receber só 25% da remuneração base dela. Sim. Mas valeu muito a pena, porque se a gente for contabilizar o que a gente pagaria na altura para ama, babá e tudo mais, acabou compensável. E outra coisa, era a mãe dela cuidando dela. Então... Sim, e também porque na época nós não conseguimos vaga de creche. E logo em seguida o governo abriu uma oportunidade maravilhosa, que a gente ficou super feliz, que crianças até os 3 anos, crianças que nasceram a partir de setembro de 2021, elas não pagam creche até os 3 anos. Então, logo depois, a Isabela chegou a ficar 1 mês, quando eu voltei a trabalhar, 1 mês e meio na AMA, e nós não nos adaptamos, nós não gostamos, não ficamos confortáveis, tiramos a Isabela, e pouco tempo depois nós ficamos conciliando o horário meu e do Emerson com a Isabela em casa. Eu chegava do trabalho, pegava o turno com a Isabela e ele ia trabalhar. Então, nessa época, abriu o Creche Feliz, que até os 3 anos a criança não paga creche. Então, a gente teve um leque maior que a gente podia inscrever ela em qualquer instituto que tivesse esse acordo com a Creche Feliz. Inclusive particular. Inclusive particular, que foi onde nós conseguimos uma vaga para a Isabela, numa creche maravilhosa, que é onde ela está até hoje. E
custo zero, gente. Até os 3 anos. Até os 3 anos. Ou seja, ela estudou numa creche particular até os 3 anos. Com Não pagamos custo nada. Zero, sem pagar nada. Alimentação, tudo. Exatamente. Alimentação, horário Estendido. Ou seja, claro que ela não passava lá o dia todo, né? A gente deixava ela no último horário, por exemplo, às 10 da manhã, e pegava às 4 da tarde. Exatamente. Então, tava tudo... Portugal abraça a gente nesse requisito que é maravilhoso para nós. Porém, para os pais que são necessários, tem a opção da criança ficar das 7 da manhã até as 19 da noite. E acontece, cada um tem uma realidade. Pode ser que você, que venha para cá, vai ter essa realidade de ter que trabalhar das 7 às 7. E Portugal tem essa opção. É interessante você saber que há essa opção. Nós achamos muito penoso para uma criança ficar das 7 às 7 dentro de uma instituição, sem os pais e tudo mais. Mas é como eu digo, cada um tem uma realidade. São 12 horas, né? Cada um sabe da parte que lhe dói e que é necessário. Então nós não julgamos. Agora vamos falar, pessoal, sobre os salários. Atualmente o ordenado foi para 920 euros, a base nacional de Portugal. Obviamente, nem todo mundo recebe isso, 920 euros como ordenado base. A média salarial em Portugal hoje está em torno de 1.200 a 1.600 euros, a média salarial. É feita uma média de acordo com as profissões, de acordo com os trabalhos que são feitos. Isso vai depender muito da área, se é tecnologia, se é saúde, se é engenharia, se é o turismo, se são trabalhos remotos. Isso tudo vai variar muito de acordo com a sua profissão, de acordo com aquilo que você também busca trabalhar em Portugal. Sim. Obviamente tem os subsídios de turnos, que geralmente gira em torno de 25% da sua remuneração base. E tem os incentivos também. Portugal tem subsídio de férias, subsídio de Natal. São 2 ordenados a mais no ano. É um pouco diferente do Brasil, que no Brasil nós temos o 13º, né? Só que aqui eu acho que tem um ordenado a mais, um salário a mais do que no Brasil. Sim. Porque aqui, como tem o subsídio de férias, que é um ordenado, que é um salário a mais, que é o valor do seu ordenado base, e tem o subsídio de Natal. Então acaba que são 2, todos os anos você conta com 14 salários, é isso? Sim, isso. E dependendo da empresa ou do local onde você conseguir uma vaga de emprego, também tem um subsídio que as empresas, normalmente são as indústrias, que pagam participação de lucro. Exatamente. Que ainda é mais um ordenado que não é só o valor de 920, por exemplo. É o valor do seu ordenado de base que você recebe. Por exemplo, com o tempo que eu já vivo aqui em Portugal, eu posso falar para vocês que eu nunca nunca recebi o salário mínimo. Eu sempre consegui receber mais, ou seja, eu não sei o que é o salário mínimo. Então, se você é esforçado, se você se dedica, se como você não tem tempo ruim, você vai estar bem. Claro que depende muito de cada pessoa. Então, se você não tem o corpo mole, você vai conseguir fazer um bom ordenado e vai ter um bom retorno. Exatamente. E obviamente, Portugal não é dos países mais baratos de se viver, mas ainda assim, na atual realidade que a gente vê da Europa, a gente viaja bastante, a gente consegue perceber, ainda assim Portugal consegue estar à frente a nível disso. Supermercado eu ainda tô achando, esse ano principalmente, eu tô achando o mercado bem mais caro, deu uma subida nos preços, mas ainda assim, por exemplo, quem tá vindo do Brasil, é um choque brutal, porque você consegue fazer uma boa compra do mês sem comprometer grande parte do seu trabalho. Eu já vi no Brasil, nós tivemos no Brasil agora 2 meses, nós ficamos lá, podemos viver lá, e vimos que uma pessoa que ganha um salário mínimo no Brasil, ela não vive, ela realmente sobrevive. Para fazer uma compra do mercado para uma família, de um casal com mais uma criança, você não gasta menos de que um salário mínimo. É impossível. É assustador. É assustador, e as pessoas vivem muito regrado, entendeu? Aqui não, realmente, a nível de proporção, você consegue até, às vezes você vai até achar as coisas mais caras, mas você também vai ganhar equivalente a isso. Isso é muito bom, porque isso é o que eu chamo de qualidade de vida. Você trabalhar, sim, mas você ter a dignidade de receber do seu salário aquilo que você trabalhou, entendeu? Isso é muito bom. Apoios para as crianças, para as famílias, principalmente para as crianças, existe o abono familiar aqui. O abono familiar aqui funciona de acordo com aquilo que você recebe. É uma prestação, ela não é muito dinheiro, mas é uma ajuda que o governo te dá para você que tem filhos, por exemplo.
todos os meses receber esse apoio. Não é nada equivalente a um Bolsa Família do Brasil, não. É um abono familiar, é uma ajuda que o governo te dá. Ele dá essa ajuda quando a mulher está grávida, que é o abono para ela comprar as coisas da gravidez. Isso pode chegar, dependendo da renda familiar, até 1.000 euros, ou até mais, dependendo do escalão. É separado por escalão, existem 5 escalões. Do primeiro ao quarto você recebe alguma coisa, no quinto escalão você não tem direito a nada, que quer dizer que seu ordenado está muito acima. Sobre esses escalões, cada escalão você vai receber uma porcentagem, obviamente, sendo que no primeiro escalão é o escalão que recebe mais dinheiro, e essa base ela é feita de acordo com seus rendimentos, ou seja, declarando o imposto é feita a apuração de um escalão. Quando você declara o seu imposto de renda, eles fazem uma base, a apuração de quanto você pode receber, e aí sim, a partir daí você começa a receber, solicitando, obviamente. Não compreendo. Você começa a receber esse valor. Então, é muito interessante, porque é uma ajuda, é uma coisa que te ajuda a pagar alguma coisa no dia a dia, principalmente com criança, a gente tem muito gasto, né? Muito gasto. Sim. Seja com remédios, seja com coisas para o dia a dia, seja com roupas para creche, muitas coisas no dia a dia acabam ajudando muito e facilitando nossa rotina. Nós não recebemos muito, porque lá está, como eu disse, depende do seu escalão. Graças a Deus, né, eu não vou reclamar, nosso escalão sempre teve muito alto, não que nós recebemos muito dinheiro, mas nosso escalão sempre teve alto e as prestações sempre foram mais baixas. Mas há quem receba bastante dinheiro e isso é muito bom. Mas não venha com essa ideia de depender do governo, porque quanto menos você depende do governo, melhor você está na vida. É o que eu tenho de lema de vida. Nunca dependa do governo e nunca espere nada do governo, que é muito melhor. Sim, não é essa a intenção, gente, porque claro que é um auxílio, é uma força, é um incentivo que o governo acaba dando às famílias para ajudar, né? Para ajudar porque às vezes são mães que são solteiras, que é só ela para criar os filhos e cuidar da casa. Então isso para essas famílias ajuda muito. E claro que também tem aquelas famílias que recebem um valor mais... A média da casa não é suficiente, então acaba tendo esse auxílio do governo para ajudar a complementar na renda e nos gastos. E acaba, como a gente já mostrou para vocês também, os custos para quem tem filhos aqui acaba sendo muito acessível. A gente já esteve em outros lugares, em outros países, e às vezes é assustador de ver. Preços que os pais gastam com roupas, muitas vezes não têm as condições de comprar as necessidades das crianças. Por exemplo. Às vezes não tem a necessidade de comprar as coisas diárias das crianças, porque os preços são assustadores. E aqui em Portugal a gente é muito feliz com isso, porque não é o caso. E acaba que essas pequenas ajudas que o governo dá, dependendo do escalão de cada pessoa, ajuda demais. Então... principalmente família solo. Não contem com isso, mas se alguém algum dia vier e tiver acesso, é um auxílio que está ali naquele momento, mas... É um respiro. É um respiro, para te auxiliar, mas contando que Portugal já é muito aberto nesse ponto. Agora vamos falar um pouco aqui dos empregos, dos tipos de empregos tradicionais que a gente vê, principalmente com pessoas que vêm para Portugal, se inicia, né? Ninguém chega aqui da noite pro dia e consegue o melhor trabalho. A não ser que você já venha do Brasil com uma promessa de trabalho. Tem essa opção sim, principalmente na área da tecnologia. Portugal recruta muitas pessoas na área de tecnologia. Eu já trabalhei nesse ramo, inclusive já estive em projetos nesse ramo e é completamente diferente. Muita gente vem para trabalhar na área da restauração. O que é restauração? Meu Deus, quando eu cheguei aqui que eu ouvi restauração, vou restaurar o quê? Expliquei um pouquinho, porque a Erika já trabalhou nessa área de restauração. Já trabalhei, gente. Foi o meu segundo emprego em Portugal. Eu trabalhei numa padaria, cafeteria. Adorei. Estive lá 2 anos. Isso em 2014, 2015. 1900 bolinhas. Já faz algum tempo. O tempo que eu trabalhei lá, nessa área, eu gostei muito. Porém, chega um tempo que a pessoa fica saturada, não aguenta mais olhar para público e ver pessoas. Dependendo também, às vezes tem pessoas que estão super bem-humoradas e super bem dispostas e alegram o seu dia,
Mas também tem o contrário, tem pessoas que naquele dia não acordaram para sair na rua. É lidar com o público, né? Então, assim, você tem que ter muito jogo de cintura, se você tiver que lidar ali diretamente com o público, assim como você também tem que ter muita paciência. E é normal que chega um momento, todo mundo tem um limite, né? Chega um momento em que a sua cabeça não dá mais, não funciona mais. E eu trabalhei 2 anos nessa área e até estávamos contando agora com uns amigos que a gente estava conversando com eles. E nesses 2 anos, quando eu tive um contrato assim bom, que eu já estava efetiva, tinha 1 mês que eu tinha passado por esse ponto, eu pedi demissão, porque eu já estava surtando mesmo, já não estava sendo eu, já não estava tratando bem as pessoas, eu estava sendo um pouco ignorante, mas não por problema das pessoas, por problemas pessoais meus também que já estavam extrapolando. Então, assim, a restauração não é um mar de rosas e não é um mundo de flores. Mas é um caminho que está sempre aberto em Portugal. É um caminho que você sempre vai ter oportunidade e saber o momento certo de estar ali e o momento certo que agora já deu, preciso ir para outra área, para outro ramo. E Portugal, ele vai sempre te dar essas oportunidades. Lembrando, quando a gente fala de outro ramo, Érica, mas eu não tenho profissão, não me formei em nada. Um ponto importante, se você já ouviu falar, continue, se você não ouviu, você ouvir agora. IFP é um instituto do desemprego, vamos colocar assim? Instituto profissional. Um instituto profissionalizante que, por exemplo, aqui para você receber qualquer tipo de subsídio de desemprego, auxílio-desemprego e tudo mais, você tem que passar para um instituto de profissionalização. Você não fica somente recebendo, igual no Brasil, você só recebe o dinheiro e não faz nada. Aqui não, para você receber você tem que estar inscrito num centro de emprego. Esse centro de emprego, ele te qualifica durante o tempo que você está trabalhando para conseguir empregos melhores, é muito interessante isso. Na altura da pandemia eu fiquei desempregado e eu usufruí do centro de emprego e foi muito bom, porque há cursos maravilhosos, desde a área de tecnologia até a área de restauração, seja o que for, há em todas as áreas realmente no centro de emprego, e é maravilhoso. Sim. Porque são cursos que às vezes você vai pagar, é muito caro, mas que o governo paga para você enquanto você está desempregado, para você estudar enquanto você está desempregado. E um ponto importante é você ficar de olho, porque muitas das vezes, às vezes acontece também, de você estar em algum trabalho e o IFP às vezes te dá a oportunidade de você mesmo estando trabalhando, ter a oportunidade de fazer outros cursos. Então, o que eu quero dizer? E mesmo que você esteja trabalhando ou quer começar do zero aqui em Portugal, aceite sim a restauração, é super válido, mas também esteja disposto a se inscrever e já ir fazendo outros cursos, abrindo um leque, porque o IFP é um curso feito em Portugal. É válido em toda a Europa. E é válido em toda a Europa. Então, se você não quiser permanecer sempre na restauração, é uma oportunidade muito boa que Portugal também te dá. Portugal te dá várias oportunidades e disso nós não temos que reclamar nunca. Nosso coração vai ser sempre grato por Portugal. Nós sabemos que crise há em todos os países, mas colocando na balança, a gente colocando todos esses prós e contras na balança, a gente sabe que Portugal tem muito mais prós do que contras. Então, nós amamos esse país, nós somos muito gratos a ele em tudo que nós vivemos. Nós temos uma história construída, né? A nossa história, a minha e da Érica, ela foi construída toda aqui, nós nos conhecemos aqui. Muita gente reclama, eu já vi muitas pessoas chegarem em Portugal e foi o pior lugar que eu estive, que é um país horroroso, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Sofri xenofobia. Muitas coisas que a gente recebe, onde a gente passa, também é algo do que a gente deixa, é resposta de algo que a gente deixa. Então, às vezes eu já vi pessoas chegarem em Portugal e já dizerem que detestaram o lugar, que não se adaptaram, que não gostaram, tudo bem. Mas se você já chegar com o pé esquerdo, vamos dizer, né, não chegou com o pé direito, dificilmente as coisas vão dar certo, dificilmente as coisas vão fluir, vão funcionar. Portugal existem várias oportunidades e você tem um mundo aqui dentro. Vamos falar um pouquinho dos arrendamentos em Portugal. Eu estava pesquisando aqui, os valores médios em 2026, eu vou pegar nas capitais, que é para mais conhecidas e mais fácil, só para vocês terem uma noção. Um T1 em Lisboa pode chegar entre 900 a 1.400 euros. Obviamente, quanto mais perto do centro de Lisboa, mais caro você vai ficando. Um T2 entre 1.200 até 1.800 chegou o valor de um T2, e isso é uma fortuna. No Porto,
é um pouco mais barato, mas ainda assim não fica muito a prazo, porque o Porto também tem tido uma alta procura, principalmente brasileiros, gostam muito de ir para a região do Porto. Um T1 lá pode chegar de 750 a 1.100, mas eu acho que esses valores extrapolam com certeza muito mais. E nas cidades menores, entre 500 a 800 euros se acham, mas isso tem que ser mais afastado. E o T2 entre 1.000 a 1.400 no Porto, e nas cidades pequenas entre 650 a 1.000 euros. E muitas famílias optam por viver na periferia, que é nos arredores, né, das grandes capitais, justamente para conseguir um valor mais acessível e às vezes até uma qualidade melhor. Por exemplo, os apartamentos melhores, maiores, inclusive para família mais numerosa, né? E tem um ponto muito importante que a gente quer falar também, que é, talvez você fale assim, ok, vocês estão falando tudo isso, beleza, mas eu quero ir para Portugal, quero emigrar, mas eu não quero trabalhar por conta de ninguém, eu quero trabalhar por minha conta própria. Tem essa condição? Tem, inclusive vai ter umas dicas maravilhosas num próximo vídeo, que se você quiser, você vai ter que compartilhar um tempinho com a gente para você assistir o próximo vídeo, que vai ser surpresa, mas a gente vai dar umas dicas para os empreendedores. É possível sim você emigrar e não trabalhar por conta de outra pessoa, trabalhar por sua conta própria. Vamos dar dicas, vamos falar muito sobre esse assunto. Vai ter testemunhos aqui, depoimentos. Vai. Já estamos dando spoiler da próxima série nesse canal. Fiquem ligados, porque vai ter coisa boa por aí, viu? Portugal tem um ensino público que é de muita boa qualidade, um currículo europeu, obviamente. Também na área da educação, eu vejo de vez em quando faltas de professores, mas ainda assim não é uma crise grave que tem comprometido o país quanto a isso, obviamente. Justamente pela aquela questão que eu falei da imigração descontrolada. Há muitas pessoas vindo para Portugal e o país, gente, para vocês terem uma dimensão, eu acho que ele é do tamanho de Recife, né? Eu estava vendo do tamanho de Recife, não, do tamanho do estado do Pernambuco. Nós temos pouco mais de 10 milhões de pessoas em Portugal. Ou seja, que olhando do tamanho da escala do Brasil, por exemplo, que tem 200 milhões, é muito diferente, né? Então, acaba que, havendo uma imigração muito descontrolada para um país que é pequeno, que não tem tanta estrutura para receber tantas pessoas, acaba entrando em crise, em colapso em alguns setores públicos principalmente. Relativamente à educação, como eu estava dizendo, as escolas públicas são excelentes, são ótimas. As crianças principalmente as crianças quando já vivem e crescem aqui nas escolas, aprendem, geralmente falam muito bem o inglês. Tem uma segunda língua também, eu acho que eles podem escolher francês ou espanhol, se eu não me engano. Sim, abrindo parênteses, a Isabela com 3 anos, ela já tem aula de inglês e música. Uma vez por semana, na própria escola. Na própria escola dela, exatamente. Relativamente, o currículo europeu, o português é muito bom, já te dá uma boa preparação para a faculdade. É um modelo diferente do Brasil, porque, por exemplo, você chega numa certa altura aqui, depois que você passa o ensino básico, você já começa a ingressar numa área para onde você quer desenvolver a sua carreira, por exemplo. Se eu, Emerson, sei que eu não quero ir para a área de humanas, então eu vou focar a partir do ensino médio, como se fosse o ensino médio daqui, que é a parte secundária, e focar na área que eu já vou ter um plano de carreira. A partir do 9º ano, o aluno ele já tem que ter uma ideia na cabeça do que ele quer fazer. Exatamente. E quer ser farmacêutico. Ele vai seguir, a partir do 9º ano, ele vai estudar direcionado para a farmácia. Quer ser engenheiro. A partir do 9º ano, ele já vai estudar direcionado para a parte de engenharia. Quer finanças. Então, a partir do 9º ano, a criança já tem que ter ideia na cabeça o que ela quer fazer. Adolescente, né? No caso dessa época já é adolescente. Ele já tem que saber o que ele quer fazer. Claro que lá na frente ele pode descobrir que afinal não é aquilo que ele decidiu no 9º ano, é outra coisa. Mas a escola ela já te direciona para o que você quer, para a área que você quer se formar. Exatamente, ou seja, depois que você sai dali da escola, do seu ensino secundário, você já está com uma bagagem pronta, principalmente, inclusive, tem a área profissionalizante. Você já sai do ensino básico, você já pode ingressar num técnico junto com, que isso também é no Brasil, eu sei, num técnico junto com o seu secundário.
Você já sai dali, se você não quiser fazer faculdade, você já tem uma profissão e uma carreira. Mas se você quiser ir além disso, você já está preparado, entendeu? Para a sua carreira. Então é muito interessante o currículo e o modelo europeu, justamente por isso. Você acaba que não perde tempo em estudar algo que você não quer para sua vida. Por exemplo, você não se simpatiza de jeito nenhum com a área de humanas, então você vai estudar exatas e vai seguir a sua carreira em exatas. Você foca naquilo ali e ponto final. Esse é um modelo muito, muito legal de educação. Eu acho que funciona muito bem e acaba sendo um destaque no mundo inteiro. Algo muito importante também é sobre a qualidade de vida e o tempo livre que a gente acaba tendo aqui, principalmente com a família, né? Portugal é um dos poucos países que ainda a gente pode dizer que o equilíbrio ainda é possível. Não vou dizer que é o melhor e é o mar de rosas, não. Mas a nível de Europa, por exemplo, olhando para a Europa, eu já vivi na França e eu posso afirmar categoricamente, posso até trazer pessoas aqui nesse canal que moram em outros países, influencia muito também na qualidade de vida o clima. Nós temos aqui um clima que na Europa é simplesmente um dos melhores. Nós temos sol, nós não podemos reclamar, mas nós temos sol quase o ano todo. Isso influencia muito. E às vezes a gente já fica até mal acostumado. Quando vai chegando ali a parte do inverno que chove um pouquinho, a gente já fica saturado, tô cansado e tudo mais, mas a gente esquece que aquilo é pouco tempo. Né? São 3, 4 meses. Agora em vista de outros países da Europa que é o ano todo. Vai para a Irlanda. Irlanda chove o ano todo, é fechado o ano todo. Exceto no verão, mas também é pouco tempo. E nós não podemos reclamar. Nós aqui conseguimos ter um bom tempo de qualidade com os nossos filhos. Há sim possibilidade de ter trabalhos de segunda a sexta. É mais difícil de encontrar? Com certeza é mais difícil, mas é possível. É possível. Não estou dizendo que você já vai chegar e vai encontrar o melhor trabalho, um trabalho de segunda a sexta, de horário comercial. Não, nem sempre você vai encontrar esse trabalho. Mas é possível e isso vai depender da sua demanda também. Se você é solteiro, tem disponibilidade, quer ganhar dinheiro, quer trabalhar mais, tudo bem. Mete a cara. Mas se você é um pai de família, uma mãe de família, você prioriza muito qualidade de vida, tempo com seus filhos. Às vezes até aqui você vai ter mais tempo de qualidade com seus filhos do que até no Brasil mesmo, ou seja, lá de onde for que você pretenda imigrar para cá. Então isso é um dos fatores muito importantes e decisivos também, e foi decisivo principalmente na minha vinda para cá. Da pessoa, porque a minha realidade pode não ser a sua realidade e pode ser que você venha hoje e a realidade vai ser completamente para você. Às vezes vai ser melhor do que você assistiu nesse vídeo, sim, talvez, ou talvez vai ser pior, pode ser também. Então procure conhecer a tua realidade, o teu padrão de vida, estabelecer regras, estabelecer parâmetros que vá se encaixar com a sua realidade, tanto no Brasil, ou seja lá onde você mora, para vir para cá. E tenha responsabilidade em todas as decisões que você for tomar, principalmente baseada em relação a mudanças. Isso é muito importante, porque se você vem já com uma cabeça transformada, com uma cabeça madura, isso vai te ajudar muito no processo, porque o que mais te faz perder pontos, o que mais te faz perder coisas boas no passo a passo da imigração é uma boa mente, uma mente madura, e ter uma mente sã, uma mente sadia no fator imigração, que não é fácil imigrar, é muito importante. Então saia de onde você estiver, você que está pensando em vir para Portugal principalmente, com a ideia de que imigrar não é fácil, é possível. Depois que você rompe a barreira do primeiro ano principalmente, você consegue ir muito mais além, mas venha com o entendimento de que eu vou conseguir, eu vou lutar e eu vou vencer. Lembrando que a dificuldade você vai ter em qualquer lugar, no seu país de origem, no país de imigração, em qualquer lugar que você for, a dificuldade ela sempre vai te acompanhar porque ela faz parte da vida. Agora, é isso que o Emerson falou, sua disposição, os pontos que para você é válido, os outros que não, e avaliar aquilo que você está disposto e disposta a suportar e até onde você está disposto a ir pela sua família. Só isso. Exatamente. Pessoal, se você gostou desse vídeo, eu espero que tenha gostado. Compartilhe esse conteúdo com alguém. Compartilhe com alguém, principalmente, que você sabe que quer mudar de vida, que quer transformar a sua vida, que quer uma qualidade de vida mais digna. Seja com um familiar, seja com um amigo. Compartilhe, porque é legal também as pessoas abrirem os horizontes e ver uma outra realidade, a não ser a que você vive. E a gente tem gravado esse conteúdo com muito carinho para vocês. Temos colocado aqui a nossa cara à exposição, não por querer ganhar alguma coisa, mas porque nós sentimos o intuito de que nós podemos incentivar outras pessoas a mudar de vida. Isso é o que tem nos movido e movido principalmente os nossos corações, querer incentivar as pessoas a melhorar de vida. Que eu acredito que não há outra intenção no nosso coração de que outras pessoas cresçam e evoluam e tenham acessos dignos para, principalmente,
nas famílias, entendeu? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possível que você conheça, para que conheçam a realidade, como é a realidade fora da sua rotina, ver como é que é o mundo lá fora, como é que é Portugal, principalmente, porque hoje nós estamos aqui em Portugal e é isso que nós mostramos, é a nossa rotina aqui. E se inscreva no nosso canal, pessoal. Mais uma vez eu te peço, se inscreva, não se esqueça de se inscrever, isso é muito importante. Deixa um likezinho, isso é muito simples. Você dá tanto like em foto, dá tanto like em coisa no Instagram. Por favor, deixa aqui o like, né, rápido, fácil. Ativa o sininho para as notificações para receber os nossos vídeos, tá? Lembrando... E também deixa um comentário sobre o que vocês gostariam de ver, porque nós vamos gravando de acordo com pequenos pedidos que a gente já tem. Mas quanto mais gente se envolver e compartilhar com a gente o que gostaria, qual é a sua curiosidade, o que seria um ponto muito importante para você ver e conhecer de Portugal antes de tomar decisões, deixa aqui no comentário que a gente vai ter todo o gosto de gravar para vocês também. Exatamente. Lembrando que nos próximos vídeos nós vamos gravar uma série muito importante sobre empreendedorismo em Portugal, sobre como os brasileiros e as pessoas que vieram para Portugal cresceram aqui nas suas áreas. Eu vi as histórias de pessoas que vieram para Portugal, migraram para cá, passaram toda e qualquer dificuldade, mas que venceram e romperam, que hoje empreende aqui em Portugal, seja no setor da obra, seja no setor da estética, seja no setor da restauração, na área de comida. Então fiquem ligados, porque vai ser muito interessante, principalmente se você tem essa veia empreendedora e você quer vir para Portugal, mas não quer trabalhar para ninguém e quer já começar o seu negócio, vai ser muito importante você assistir esse vídeo. Então fica ligadinho aí que vai ter muito conteúdo bom, de qualidade nessa série. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Contamos com vocês. Se inscreve no canal para o próximo vídeo. Até mais.